Palavra do Senhor, amor de Deus revelado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, caríssimo internauta, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez nos encontramos por meio desse canal YouTube, dando seguimento ao nosso estudo sobre a carta aos Efésios que a CNBB nos propõe esse ano 2023. Hoje, sexta-feira, então seguimos com os 4 encontros anteriores, falando um pouco do contexto da carta aos Efésios. E hoje, justamente aquilo que já em vários vídeos temos elencado, a possibilidade da carta de Paulo ser ou não ser, ou melhor, a carta dos Efésios ser ou não ser de autoria de Paulo especificamente. Pois bem, vamos a alguns pontos. Na antiguidade, a paternidade paulina dessa carta foi aceita de forma unânime por todos os estudiosos naquela época. O próprio texto, a gente pode ver em algumas citações, se refere ao próprio Paulo, além da menção de Tíquico, um conhecido colaborador de Paulo. Essa carta também é colocada entre os escritos paulinos nos cânones mais antigos da igreja, inclusive no cânone de Marcião, embora com o título de Aos Laodicenses. Entretanto, já no final do século XVIII, a autenticidade paulina então é colocada em dúvida por alguns motivos. Então vamos ver. Primeiro, diferenças na língua e no estilo. Em Efésios encontramos cerca de 50 vocábulos, palavras, que não são encontradas nos demais escritos paulinos, exceto as cartas pastorais. Além disso, 40 palavras não aparecem em outros textos do Novo Testamento. Muitos desses se encontram na edição de 70, e nos escritos dos Santos Padres. Alguns outros vocábulos, algumas outras palavras presentes nos escritos autênticos de Paulo aparecem aqui na carta aos Efésios, porém com um significado diverso. Por exemplo, igreja, mistério, plenitude. E por outro lado, faltam alguns termos tipicamente do apóstolo Paulo, como por exemplo, irmãos, justo, justificar. O termo justiça, mesmo presente, é utilizado para indicar uma virtude moral, não naquela como São Paulo expressa nas demais de suas cartas. Outro elemento, o estilo da carta de Paulo, carta aos Efésios é mais pesado, com frases longas, repetições, algumas redundâncias, verbos com alguns complementos. A gente pode ver isso no capítulo 1, bem como no capítulo 2 e 3. A carta aos Efésios é próxima ao estilo, portanto, dos hinos de Qumran e da edição de 70. Depois, outro elemento no campo doutrinal, a igreja, conforme a carta, não é mais a comunidade local, mas o conjunto de todos os fiéis, que consequentemente formam um corpo de quem Cristo é a cabeça. Cristo então vem apresentado em força da sua ressurreição como Pantocrato, o onipotente, o Senhor do universo, soberano, universal, deixando em segundo lugar, portanto, sua morte na cruz. A relação entre Israel e os pagãos na carta são vistos com outra luz. A escatologia, ou seja, o fim dos tempos, a parousia, a segunda vinda de Jesus, é apresentada como uma realidade já realizada na vida atual dos fiéis. E, por sua vez, o Antigo Testamento é apresentado de forma nova, uma nova perspectiva, dando espaço a longas citações. Então, eis alguns elementos que justificam os autores recentes, a justamente discordar que a autenticidade da autoria da carta não seja especificamente de São Paulo. Até mais, continuamos amanhã, nos encontramos
para seguirmos com a nossa reflexão. Deus te abençoe e te guarde. Germina bem no coração.